Com a presença do presidente eleito em Brasília, a equipe de transição teve novas reuniões hoje. Jair Bolsonaro e o futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, disseram que a votação da reforma da Previdência, ainda este ano, é uma das prioridades. No Congresso, o presidente eleito disse que pretende, ainda como deputado, votar a favor da reforma da Previdência, que vai tentar salvar o que for possível da proposta apresentada pelo presidente Michel Temer, ainda que seja propor uma idade mínima menor que 65 anos. O que a gente puder salvar nessa reforma, a gente salva. A melhor reforma não é a que eu quero ou a minha equipe econômica quer, é aquela que passa na Câmara e no Senado. Não precisa ser os 65 agora. Se a gente conseguir 62, é um grande passo. A conclusão que toda a equipe chegou é que não podemos terminar esse ano sem dar um passo sequer. Amanhã, Jair Bolsonaro se reúne com o presidente Michel Temer para discutir a reforma. Segundo o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, Temer espera conhecer as expectativas do presidente eleito. É necessário que seja expresso com clareza o pensamento do novo governo. E nada mais correto do que o momento para isso é esse diálogo entre o presidente eleito e o presidente Michel Temer. Os presidentes do Senado e da Câmara dizem que é possível pautar a votação da reforma ainda este ano, mas a Constituição impede a votação enquanto estiver em vigor a intervenção na segurança do Rio de Janeiro. Não há nenhuma dificuldade nossa de pautar qualquer alteração na Constituição. Caberá, obviamente, sempre aos plenários, tanto da Câmara como do Senado, aprovarem ou rejeitarem as matérias. O futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, reforçou a urgência de aprovar a reforma da Previdência. Na minha cabeça hoje tem Previdência, Previdência, Previdência. Por favor, classe política, nos ajudem a aprovar Previdência, Previdência, Previdência. Por favor, nos ajudem a fazer isso rápido. Por exemplo, tem os votos populares. O Congresso tem a capacidade de aprovar ou não. A bola está com eles, prensa neles. Se você perguntar para o futuro ministro, ele está dizendo o seguinte: prensa neles. Pede a reforma, pede a reforma. É bom para todo mundo, é bom para quem está saindo, é bom para quem está chegando. Paulo Guedes também afirmou que renegociar a dívida pública está fora de questão. Durante a campanha falei que tinha uma despesa de juros demasiada. Não é razoável o Brasil gastar 100 bilhões de dólares de juros por ano. Isso é reconstruir uma Europa por ano. Então eu falei tantas vezes isso, que os juros são excessivos, que o presidente talvez tenha falado, então vão renegociar. Mas isso está fora de questão. Não se pensa nisso, isso não existe. Isso não é um problema, a renegociação de dívida. Isso não existe. O que existe é outra coisa, é uma preocupação com a dívida. Paulo Guedes se reuniu com o atual ministro da Fazenda, Eduardo Guardia. A conversa foi longa, mais de 4 horas. Guedes inicia a transição econômica com 2 grandes reuniões. A primeira sobre Previdência amanhã à tarde e a segunda, na quinta-feira, sobre privatização de estatais. Um recado sobre as prioridades do novo governo. O governo de transição trabalha no Centro Cultural do Banco do Brasil. Hoje, o futuro ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, defendeu maior participação do setor privado nas universidades públicas. Nos Estados Unidos, como exemplo, a participação das empresas trabalhando com as universidades, isso gera uma melhor infraestrutura da própria universidade, gera melhores laboratórios, gera mais recursos, inclusive, para os pesquisadores que estão ali dentro e por que não, e as empresas também têm essa possibilidade de trabalhar junto. Também foi nomeada hoje a primeira mulher da equipe de transição. A tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, Márcia Amarílio da Cunha Silva, vai integrar o grupo que trata de segurança pública. Perguntado sobre o número reduzido de mulheres na equipe, o presidente eleito respondeu. Tem 10 ou 12 vagas em aberto. Pode ser que pode ter, com toda certeza vai ter, ok?